Você já se pegou naquela sensação de estar sempre correndo atrás do próprio tempo, tentando equilibrar as contas, manter a cabeça erguida e, ao mesmo tempo, buscar um sentido maior na rotina diária? Talvez você tenha passado por momentos em que, mesmo trabalhando duro, a sensação de que o dinheiro escapa entre os dedos insiste em permanecer. É como se, por mais que se esforce, a estabilidade financeira fosse algo inalcançável, uma ilusão que se desfaz toda vez que o saldo da conta bancária revela a dura realidade. Gastamos mais do que podemos, nos deixamos levar pelo consumo desenfreado ou, simplesmente, não sabemos como administrar nossas finanças de maneira mais inteligente. Mas e se eu dissesse que há uma maneira de mudar essa história? Que, na verdade, o segredo não está em ganhar mais, mas em aprender a valorizar o que realmente importa e fazer escolhas conscientes, alinhadas a uma filosofia que atravessou séculos e que, mesmo nos dias atuais, permanece surpreendentemente atual. Imagine-se numa manhã comum, com a rotina já estabelecida e o peso das responsabilidades pesando sobre seus ombros. Você trabalha, enfrenta críticas, tenta manter a calma diante de imprevistos e, ao chegar em casa, reflete sobre o quanto de esforço foi necessário para apenas manter a rotina. E mesmo assim, o saldo na conta parece insuficiente. O orçamento parece uma batalha perdida antes mesmo de começar. Talvez você tenha tentado diversas estratégias, buscado métodos de economia, aplicado técnicas de planejamento financeiro, mas ainda assim, a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente persiste, como uma sombra que te acompanha. É aí que entra uma questão fundamental. Será que estamos realmente usando nosso tempo, nossas escolhas e nossos recursos da forma mais sábia? Será que estamos, de fato, controlando nossa relação com o dinheiro? Ou estamos apenas reagindo às circunstâncias, à pressão social, ao desejo de consumo que nos empurra para um ciclo interminável de escassez? A verdade é que, na maioria das vezes, gastamos mais do que deveríamos, porque estamos presos a um modo de pensar que valoriza o acúmulo material, a aparência de sucesso ou a satisfação instantânea. E, no fundo, isso não é culpa nossa. É um padrão cultural que nos ensina a buscar validação na aquisição de bens, na aprovação dos outros e na ilusão de que o dinheiro é uma fonte de felicidade. Mas, ao mesmo tempo, há um outro lado dentro de nós que clama por liberdade, por simplicidade, por um senso de controle que não depende de fatores externos. E é justamente aí que entra uma perspectiva diferente, uma abordagem que transcende as estratégias convencionais e mergulha na essência da vida simples, do minimalismo e do estoicismo. Uma filosofia que nos ensina que o verdadeiro poder está na capacidade de dominar nossas emoções, nossas ações e nossas prioridades, independentemente das tempestades externas. Este é o ponto de partida de uma jornada que poucos estão dispostos a trilhar. Uma jornada que desafia o modo como enxergamos dinheiro, valor e controle. Porque, na verdade, a maior economia que podemos fazer é com o nosso próprio ego, com nossas expectativas e com a maneira como reagimos às adversidades. Não se trata apenas de cortar gastos ou fazer planilhas complicadas. Trata-se de uma mudança profunda na forma de pensar, de sentir e de agir. Uma mudança que nos leva a entender que, ao simplificar nossa vida, eliminando o supérfluo, ganhamos uma liberdade que dinheiro nenhum pode comprar. Uma liberdade de não ser escravo das nossas próprias necessidades, de não nos deixar levar por desejos momentâneos ou pressões externas, e sim de cultivar uma relação mais consciente e equilibrada com tudo o que possuímos. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo mais, algo que precisa ser descoberto, uma chave para desbloquear uma vida mais plena, mais serena e, ao mesmo tempo, mais forte.
E essa chave está justamente na relação que você tem com o seu dinheiro, com o seu tempo e com você mesmo. Porque, no final das contas, o que realmente importa não é quanto você ganha, mas como você vive, como você administra seus recursos internos e externos e como escolhe valorizar aquilo que realmente faz sentido. A partir deste momento, convido você a embarcar numa reflexão profunda, a questionar suas próprias crenças e a buscar uma nova perspectiva, baseada na simplicidade, na disciplina e na sabedoria que só os antigos mestres, como Marco Aurélio, nos ensinaram a cultivar. Porque, no fundo, a verdadeira riqueza está em você, na sua capacidade de manter a calma, de controlar suas emoções e de viver de acordo com seus valores mais profundos. E é exatamente aí que essa jornada começa. Ao refletir sobre a verdadeira essência do controle financeiro, é fundamental entender que a gestão de recursos não se limita apenas ao ato de economizar ou investir, mas envolve uma compreensão mais profunda da sua relação com o tempo e a disciplina diária. Uma das facetas mais relevantes dessa conexão é a capacidade de estabelecer limites claros, que vão além do simples orçamento. Trata-se de criar uma mentalidade de austeridade voluntária, onde o ato de restringir gastos se torna uma prática consciente de autocontrole, uma manifestação de respeito por si mesmo e pelos seus objetivos maiores. Nesse sentido, perceber que cada decisão financeira é uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com uma vida mais simples e alinhada aos seus valores é fundamental. Não se trata de privação por si só, mas de escolher com sabedoria o que realmente merece seu esforço e atenção. Outra camada importante dessa jornada é o reconhecimento de que a abundância não é um estado externo, mas uma qualidade interna que pode ser cultivada. Muitos acreditam que dinheiro é a única fonte de segurança, porém, na prática, é a sua postura mental diante das dificuldades que determina sua verdadeira estabilidade. Imagine um aventureiro que, diante de uma tempestade, não se desespera porque sabe que sua resistência e preparação são maiores do que qualquer fenômeno climático. Assim, também deve ser sua relação com o dinheiro. Ao desenvolver uma mentalidade de autossuficiência, você aprende a valorizar o que já possui, ao invés de buscar constantemente aquilo que lhe falta. Essa mudança de paradigma exige que você desenvolva uma visão mais ampla, enxergando além do imediato, percebendo que cada esforço diário é uma semente que germinará em liberdade financeira. Construir essa mentalidade também implica em abandonar a mentalidade de escassez, que muitas vezes nos é imposta por uma cultura de consumo desenfreado. Quando você enxerga o mundo através da lente do pouco, tudo parece limitar-se a uma batalha contínua de resistência. Contudo, ao adotar uma perspectiva de abundância, mesmo que modesta, você passa a perceber que a verdadeira riqueza está na sua capacidade de apreciar o que tem, de valorizar pequenas vitórias diárias e de reconhecer que a simplicidade é, na verdade, uma forma de poder. Nesse ponto, a prática do desapego inteligente se torna uma ferramenta poderosa. Não é sobre se desfazer de tudo, mas sobre distinguir o que é essencial do que é supérfluo, eliminando o excesso que apenas pesa na sua alma e na sua carteira. Assim, cada objeto, cada compromisso, cada gasto passa a ser uma escolha consciente, uma expressão de sua disciplina e de sua autoconfiança. Além disso, há uma dimensão pouco explorada na discussão sobre controle financeiro: a importância de manter o foco na sua jornada, mesmo diante de distrações e tentações constantes. Em uma sociedade saturada de estímulos, a tentação de gastar em algo passageiro parece irresistível. As redes sociais, por exemplo, funcionam como armadilhas que alimentam o desejo de consumir mais, de se comparar e de buscar validação através de bens materiais.
Nesse cenário, a resistência verdadeira não reside apenas em dizer não ao impulso, mas em reforçar diariamente o compromisso com seus valores mais profundos. Uma estratégia eficaz é criar um ritual de reflexão diária, no qual você revisa suas metas, suas prioridades e seus progressos. Assim, fortalece sua determinação e reforça a compreensão de que cada escolha financeira deve ser uma expressão de sua liberdade, e não de uma prisão momentânea às pressões externas. Outra perspectiva que merece atenção é a relação entre minimalismo e autoconhecimento. O ato de simplificar a vida financeira muitas vezes revela camadas mais profundas de si mesmo, pois obriga a confrontar desejos, medos e crenças limitantes que se escondem sob a aparência de necessidades legítimas. A partir do momento em que você começa a eliminar o supérfluo, fica mais fácil perceber o que realmente importa e o que apenas alimenta um senso de vazio. Essa clareza interna é uma poderosa aliada na hora de tomar decisões mais alinhadas com seus valores, pois elimina a confusão que muitas vezes leva ao desperdício emocional e financeiro. Nesse processo, o minimalismo não é apenas uma estratégia de economia, mas uma prática de autodescoberta, na qual você aprende a valorizar seu tempo, sua energia e seu dinheiro de forma mais consciente, criando uma vida mais leve, mais autêntica e mais resistente às tempestades do mundo exterior. Por fim, ao aprofundar sua relação com o controle financeiro a partir dessas perspectivas, você também desenvolve uma resiliência que não depende de fatores externos, mas de uma fortaleza interna. Cada obstáculo financeiro, cada despesa inesperada, torna-se uma oportunidade de praticar a paciência, a criatividade e o autoconhecimento. Assim como um guerreiro que ajusta sua armadura diante de cada batalha, você aprende a adaptar suas estratégias, a fortalecer sua mente e a manter o foco no que realmente importa. Essa postura não só garante uma maior estabilidade financeira, mas também nutre uma sensação de autonomia e de paz interior que nenhuma riqueza material consegue proporcionar. E ao compreender que o verdadeiro controle está na sua capacidade de escolher, de resistir e de se adaptar, você se torna um mestre de sua própria vida, capaz de navegar pelas tempestades financeiras com coragem, sabedoria e serenidade. Ao refletir sobre esta jornada de descobertas, percebemos que o verdadeiro entendimento não reside apenas na superfície das ações ou nas estratégias pontuais, mas na essência que conecta cada aspecto de uma vida mais consciente. O que emerge dessa exploração é uma teia intrincada de conceitos que, ao se entrelaçarem, revelam uma dinâmica de transformação interior capaz de reconfigurar toda a nossa relação com o mundo ao redor. Não se trata apenas de gerir recursos ou de adquirir um controle superficial sobre as finanças, mas de estabelecer uma sintonia profunda entre o modo como percebemos nossas limitações, nossas expectativas e a maneira como respondemos às adversidades. Na complexidade desse processo, encontramos uma espécie de alavanca que nos impulsiona a transcender as limitações impostas pelo ambiente externo, ascendendo a um patamar de maior autonomia emocional e mental. Essa autonomia, por sua vez, atua como uma ponte que une a simplicidade com a força, a disciplina com a liberdade, a aceitação com a ação consciente. Assim como um rio que, ao encontrar obstáculos, não se deixa deter, mas contorna as pedras, aprendemos a navegar pelas dificuldades com uma postura de serenidade que vem de um entendimento mais profundo de quem somos e do que realmente podemos controlar. Essa visão mais ampla nos permite perceber que a verdadeira riqueza não é um destino a ser conquistado, mas uma essência que se manifesta na qualidade de nossas escolhas diárias, na consistência de nossa postura e na coragem de manter o foco, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Ao entrelaçar esses fios de reflexão,
torna-se evidente que a liberdade que buscamos não é uma condição passiva, mas uma consequência direta de uma prática contínua de autodomínio e clareza. É como um escultor que, ao moldar uma peça de mármore, remove cuidadosamente o excesso até revelar a forma que já estava ali, esperando para ser descoberta. Cada decisão, cada sacrifício, cada momento de resistência é uma pequena retirada do que não serve mais. Uma escultura de si mesmo que se revela na medida em que nos desapegamos do superficial e abraçamos o essencial. Nesse sentido, o caminho não é uma linha reta, mas uma espiral de evolução, na qual cada passo adiante é também uma oportunidade de revisitar antigas crenças e de reafirmar o compromisso com uma vida mais alinhada aos princípios que, embora simples, são de uma profundidade incomparável. E ao contemplar essa perspectiva, somos convidados a perceber que o verdadeiro poder reside na harmonia entre o que desejamos e o que realmente podemos influenciar. Essa harmonia é o resultado de uma prática diária que exige atenção, paciência e uma constante disposição para aprender. Como um marinheiro que ajusta as velas diante de um vento imprevisível, aprendemos a readaptar nossas ações, a manter o rumo, mesmo nas ondas mais turbulentas. Não há atalhos, nem fórmulas mágicas, apenas uma disciplina silenciosa que se constrói na rotina, na reflexão e na autocompaixão. E ao consolidar essa conexão, o que antes parecia uma batalha interminável transforma-se numa jornada de autodescoberta, uma manifestação de força que nasce de um entendimento profundo de nossas próprias limitações e potencialidades. Diante dessa síntese, fica evidente que a continuidade dessa transformação depende de uma disposição constante de olhar para dentro, de desafiar a si mesmo e de cultivar uma postura de humildade perante a vida. Assim, o que nos espera adiante não é um objetivo distante, mas um estado de ser que se manifesta na serenidade de quem compreende que o verdadeiro controle não está em tentar manipular tudo ao redor, mas em harmonizar-se com a própria essência. Essa compreensão é a chave que desbloqueia a porta para uma existência mais plena, mais autêntica e, acima de tudo, mais livre. E ao avançarmos nesse percurso, podemos perceber que o maior desafio e a maior recompensa está justamente na coragem de transformar cada momento de resistência em uma oportunidade de crescimento, sabendo que, no fundo, somos todos artesãos de nossa própria liberdade. Ao final desta reflexão, fica claro que a verdadeira liberdade não está na ausência de dificuldades ou na acumulação de bens, mas na capacidade de manter a integridade de si mesmo perante as tempestades externas. É na disciplina silenciosa de cada dia, na decisão consciente de escolher o que realmente importa, que se constrói uma fortaleza interna capaz de resistir às mais variadas adversidades. Não é uma questão de eliminar todas as tentações ou de fugir do caos, mas de aprender a dançar com ele, mantendo-se firme na essência que nos define, independentemente das circunstâncias. Essa postura, que podemos chamar de estoicismo moderno, nos lembra que a paz não é um estado passivo a ser esperado, mas uma conquista diária, uma atitude de quem compreende que o controle verdadeiro se encontra na forma como respondemos às provações, não na tentativa de controlá-las. Reconhecer que a riqueza real está na simplicidade, na clareza de propósito e na força de vontade de viver, de acordo com nossos valores, é um passo decisivo para uma transformação duradoura. Quando deixamos de buscar validação no que possuímos ou na aprovação alheia, abrimos espaço para uma conexão mais profunda conosco mesmo. Essa conexão é o alicerce de uma vida mais autêntica, onde cada escolha passa a refletir nossa essência e não a pressão do mundo externo. O minimalismo estoico, nesse sentido,
não é uma renúncia, mas uma libertação. É a compreensão de que menos é mais, pois ao eliminar o supérfluo, damos espaço para que o que realmente importa floresça com mais força. A prática constante dessa disciplina interior revela uma verdade libertadora. Somos autores de nossa própria história, capazes de moldar nosso destino ao cultivarmos uma mente equilibrada e um coração resistente. Cada decisão de renunciar ao que é superficial, cada momento de autoconhecimento reforça nossa autonomia e nos prepara para enfrentar qualquer tempestade com serenidade. E essa força, que nasce de uma vida de princípios sólidos, não é um privilégio de poucos, mas uma possibilidade acessível a todos que decidirem se dedicar ao processo de autodomínio. Afinal, o legado mais duradouro não é o que acumulamos, mas o que deixamos de nós mesmos, uma presença tranquila, uma alma que aprendeu a navegar pelas ondas da vida sem se perder na espuma do desejo passageiro. O verdadeiro caminho não é uma linha de chegada, mas uma jornada contínua de aperfeiçoamento, na qual cada dia é uma oportunidade de reafirmar nossa escolha por uma vida mais consciente. E nesse percurso, a maior vitória não está na ausência de obstáculos, mas na capacidade de manter-se íntegro, de permanecer fiel ao que acreditamos mesmo quando tudo parece desmoronar. Assim, o maior ensinamento que podemos levar adiante é que o controle que buscamos está, na verdade, na profundidade do nosso interior, na firmeza com que cultivamos nossos valores e na coragem de renunciar ao que nos distancia de quem realmente somos. Essa é a verdadeira liberdade, um estado de espírito que ninguém pode tirar, uma conquista que se reafirma a cada dia na simplicidade de uma decisão consciente de viver com propósito e integridade. E a prática inicia agora, no silêncio de cada escolha, na firmeza de cada ação, na coragem de ser fiel ao seu próprio coração. Quero te agradecer por você chegar até aqui e te pedir que curta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E caso você ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E mais uma vez, obrigado por assistir o vídeo todo e te espero no próximo. Um grande abraço e até lá.